pastor Carlos e pela pastora Ariane, glória a Deus. E temos também a Casa de Davi, que é presidida e coordenada pelo pastor Cristiano, juntamente com o apoio do irmão Jonas lá, né? Glória a Deus. Com a sua esposa também, a Dani, né? Glória a Deus. É isso aí. Que Deus os abençoe poderosamente. Queridos, abra sua Bíblia comigo, livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Então, quando você sentir que você é meio doido, você pensa que nessa igreja o menos doido toma 5 Gardenal. O menos, hein? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra bem evangelística nessa noite, porque temos muitos visitantes aqui. Nós queremos falar sobre os princípios do Evangelho nessa noite, para que você entenda e de repente sinta, porque muitas vezes só o entendimento ele nos para em algum lugar, mas meu desejo nessa noite é que você sinta o amor de Deus pela sua vida, sabe, de forma tão envolvente. Esse amor te abrace nessa noite, você sinta esse abraço do Senhor. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, a Bíblia diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne e chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, chegaste perto pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede do meio da separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Vindo Ele, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e sois agora da família de Deus. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos pelo teu amor que nos envolve, Senhor, que nos alcança todos os dias. Agradecemos pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo, e se o culto parasse por aqui, já teria sido extraordinário, Senhor. Agradecemos, Pai. Fala conosco, que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor ecoe nos nossos corações. No nome poderoso de Jesus. Que todo ladrão da atenção bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu ouvi uma frase hoje que me chamou muito a atenção. E a frase dizia o seguinte: para crente ruim não existe culto bom, mas para crente bom não existe culto ruim. Aleluia. Porque a medida que nós vamos viver está relacionada com a nossa expectativa no Senhor. Muitas vezes o culto é ruim para alguns pela falta de entendimento do que verdadeiramente é um culto. Porque nós estamos na igreja muitas vezes com a expectativa no pastor, com a expectativa no louvor, quando na realidade a nossa expectativa precisa estar sempre no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Glória a Deus por isso.
E nós começamos aqui um texto de Efésios capítulo 2, Paulo falando um pouquinho sobre a falta de esperança, sobre uma classe da sociedade que muitas vezes é excluída, afastada e está andando sem esperança. Você já se sentiu assim, sem esperança? Você já se sentiu no meio de uma multidão, mas mesmo assim excluído, afastado? Eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu me senti assim, excluído, afastado. Parece que todo mundo era digno de receber uma bênção, mas eu não era. Parece que todo mundo era digno de receber uma palavra, mas eu não era. Parece que a vida de todo mundo mudava, mas a minha não mudava nunca. E eu me senti muitas vezes assim. Agora eu tenho uma segunda pergunta para fazer a você nessa noite. Você já se sentiu excluída ou excluído pela própria religião? Pela própria igreja do Senhor? Porque religiosidade e pregar contra a religiosidade é uma coisa dos nossos dias aqui. Falar sobre dogmas, sobre preceitos, falar sobre paradigmas, é um desafio da mensagem da igreja moderna. Mas na realidade, a religiosidade é algo perigoso, mas a religião é algo bíblico. A religião vem do latim, que quer dizer religare, ou seja, ligar de novo, religar. Isso dá a ideia de conectar de novo aquilo que estava desconectado. Essa é a função da religião. Trazer você de uma vida desconectada com o Senhor e conectar com Ele tudo e todos. Glória a Deus. Mas muitas vezes, essa que era para religar, tem afastado pessoas e as impedido de chegar ao Senhor. Existem os que se sentem excluídos e os que se sentem sem esperança. E os dois sentimentos têm a ver com a falta de conhecimento de que Deus não está longe. Olha para a pessoa que está do seu lado carinhosamente e diz para ela assim: Deus não está longe. Fala para ele, fala assim agora, sabe como é alguém íntimo? Fala, ele está pertinho. Diga, ele está aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Em Cristo Jesus ele é acessível. Está disponível a todos os homens que desejarem a presença dele. Se Deus está disponível a todos que o desejam, qual é o problema então? O problema está no desejo. Porque muitas vezes nós estamos na igreja por causa de coisas. O que o Senhor pode dar, nós ofertamos por causa de coisas, porque foi nos ensinado que Ele retribui, que Ele pode frutificar a 100 por 1, que Ele nos dará boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas nesses dias o Senhor está levantando uma igreja em que só a presença dEle já seja suficiente. Eu lembro lá atrás, eu sou de um tempo em que nós falávamos muito sobre aceitar Jesus. E hoje em dia, já não se fala mais isso nas igrejas. E eu lembro que os pastores falavam o seguinte: quem aqui nessa noite deseja aceitar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? E o que é suficiente Salvador? É que não precisa de mais nada, é que Ele é suficiente. Eu, depois de 9 internações psiquiátricas, terapias com psicólogo, chá do Daime, quem aqui já viu falar no chá do Daime? Jesus amado, aí sim, hein? Chá do Daime diziam que era um chá, na verdade, eles falam que é o chá do Santo Daime, né? Mas de santo não tem nada, irmão. Santo é só eu e você em Cristo Jesus, amém? Mas era o chá do Daime, dizia que se fosse tomar, você era curado da droga.
Mas você era curado da droga porque você viciava no chá. Eu fui tomar o bendito do chá, irmão, e pior, levei a minha mãe para tomar junto. Culpa do tio do Júnior, do Cândido de Oliveira. Pode gravar isso aí e mandar para ele, por favor. E minha mãe entrou, eu lembro que minha mãe entrou assim no portão de casa, ela falava assim: nossa, parece que eu estou pisando em ovos. Tadinha. Mas aí um dia estou eu dentro de uma casa de recuperação. E a casa de recuperação, eu abri um versículo, eu não conhecia nada de igreja, irmão, de evangélico. Nunca ninguém tinha pregado o evangelho para mim. Mas naquele dia, numa comunidade terapêutica, lá em Luiz Alves, o Espírito Santo pregou o evangelho para mim. E eu abri a Bíblia, sabe como, quando fala de abrir meio na... né? Faz unidunite, tá. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Então eu comecei a entender que em Cristo eu ainda tinha uma esperança, que Ele não estava longe, que Ele estava perto, que então Ele era acessível. O que eu precisava desejar por Ele, buscar a presença dEle. E é sobre isso que eu estou falando nessa noite. O versículo 13 do que nós lemos agora diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, agora estão perto pelo seu sangue. Uau! Uau! Glória a Deus! Porque nós um dia que estávamos longe, agora temos a oportunidade de estar perto. Mas sabe, tenho visto que um dos maiores problemas do homem e da mulher se chama orgulho. Se chama orgulho. Sabe por quê? Um dia um pastor que estava me discipulando, ele diz: cuidado, existem 3 coisas que podem derrubar a vida de um homem: orgulho, dinheiro e mulher que não é a dele. 3 coisas podem derrubar a vida de um homem. Mas ele me disse: mas o orgulho é a raiz de todas elas. Porque o homem orgulhoso, ele não aceita conselhos para o dinheiro. O homem orgulhoso, ele não aceita correções da palavra de Deus e muito menos dos homens. Agora, sabe o que esse texto de Efésios nos ensina? Que para os religiosos, o orgulho é perigoso, porque eles colocam as suas tradições acima de tudo e de todos. Então eles se colocam no orgulho deles, achando que só eles são dignos de tomar a ceia, só eles são dignos de sentar em um altar. E aí nada contra, irmãos, mas colocam uma cadeira no altar, com uma das cadeiras mais confortável do que todas as outras, como se houvesse alguém mais digno ou melhor do que o outro dentro da igreja. E a gente começa a colocar as nossas tradições. Eu estou falando disso porque hoje é uma noite de batismo. E nós vamos batizar aqui uns 15 homens, pelo menos, que há 2 meses atrás estavam nas drogas. Estavam no vício, estavam perambulando pela rua. Mas hoje Cristo os alcançou e eles estão aqui dentro. Glória a Deus! Então, para os religiosos, as tradições valem mais do que pessoas.
Mas existe um perigo também no orgulho daqueles que não são religiosos, no orgulho dos gentios. Porque os gentios, eles confiam demais naquilo que eles conquistaram. Os gentios muitas vezes confiam demais nas suas riquezas, nas suas posições, nos seus cargos. E sabe qual que é o problema? O problema é que os religiosos deixam de buscar, porque acham que já alcançaram tudo. E os que não são religiosos não buscam, porque acham que não precisam de nada. E tem muita gente dentro da igreja, em um desses dois lados, que não busca porque acha que já alcançou. Eu sou pastor, irmão. Com todo respeito a nós que somos pastores, está aqui a minha esposa pastora, eu vou falar olhando nos olhos dela. Vão ter muitos pastores no inferno. Porque confiaram mais na força do seu braço, confiaram mais nas suas tradições, confiaram mais nas suas doutrinas, impediram as pessoas de chegar a Cristo com os seus filactérios, como diz a palavra do Senhor. Cristo é acessível a todos. Mas tem muita gente também que não busca porque acha que não precisa. Uma vez eu estava numa panificadora e eu abri minha Bíblia, irmão, e eu tinha uma vida tão simples naquela época, tão simples, tão simples. Eu abri minha Bíblia, onde eu estava com a minha Bíblia, eu tinha uma Bíblia de aplicação pessoal, uma Bíblia grande, irmãos. E eu abri na panificadora. Aí parou um senhor do meu lado e falou: por que você está lendo a Bíblia? Deus não existe. E eu, irmão, eu sou um sanguíneo hemorrágico. A minha vontade foi olhar, eu falei com você? Perguntei alguma coisa? Dava a dormir, cara. Não, mas eu não fiz isso, a minha vontade foi essa, né? Eu olhei, falei: tá bom, e continuei lendo. E ele não se contentou, ele falou: não perca tempo com isso, Deus não existe. Aí eu olhei para ele e falei: então vá, me diga, o que você quer me dizer? Falei: diga de uma vez, para tomar meu café e ler minha Bíblia. O que o senhor quer me dizer? Não, você veja bem, você está empregado? Eu falei: estou. Você trabalha com o quê? Eu falei: sou motorista de caminhão, na época eu era motorista. Ele falou: eu sou empresário, eu tenho carro zero, nunca precisei de ajuda de nada. E vocês que são crentes vivem mendigando alguma coisa. E eu não tinha habilidade com as palavras que eu tenho hoje, mas eu olhei e o Espírito Santo me deu uma revelação muito grande. E eu falei para ele: olha, eu acho o seguinte, que se eu viver a vida inteira do jeito que eu estou vivendo, lendo a minha Bíblia, e o Senhor estiver certo, lá no fim, nós dois vamos para o mesmo lugar. Vamos apagar a luz e está tudo certo. Mas agora, se eu estiver certo, o Senhor estiver errado, aí nada do que você tem você vai conseguir levar junto com o Senhor. Lá não vai nada no bolso. Lá não vai nada, não tem carro, não é acessível com um avião. É somente através de Cristo Jesus. Aquele homem me olhou bem no olho, encheu o olho de lágrima, falou: tenha um bom dia, e saiu. Mas tem gente que acha que não precisa de nada. Porque eu tenho um carro bom, porque eu tenho um salário bom, irmão. Não se trata de carro e salário. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós balançamos, porém permanecemos de pé. Aleluia! Aplauda mesmo a Jesus.
Provérbios 15:33 e Provérbios 18:12 diz que o que antecede a honra é a humildade. O que antecede a honra é a humildade. A humildade, preste atenção nisso que eu escrevi. A humildade é o veículo que permitirá você a trilhar o caminho do arrependimento, que nada mais é do que a fechadura que acessa a porta do reino dos céus. Cristo é a porta, o arrependimento é a fechadura que a destranca. Agora, acessar essa porta é algo individual. É algo individual. É uma decisão pessoal de cada um que está aqui. Eu não posso escolher pelo Edson, o Edson não pode escolher por mim, o Vanildo não pode escolher por mim, eu não posso escolher pelo Rafael. Cada um deve fazer a sua própria escolha. Sabe, eu tenho constantemente pregado o Evangelho, e às vezes o culto de domingo está acontecendo, e uns vêm e outros não vêm, e a gente fica triste, mas o que o Senhor tem ministrado no meu coração é o seguinte: você prega, mas a escolha não é sua. Só continue pregando, continue falando, continue ensinando, continue fazendo, não pare nos que vão dizer não. Não pare nos que vão fechar a porta na tua cara. Não pare nos que vão se opor. Continue fazendo. E isso é um ensinamento para nós. Quantas vezes você parou porque uma porta se fechou diante de você? Segunda-feira você saiu motivado pela manhã, depois de um culto, foi entregar um currículo, mas nenhuma porta se abriu e você nunca mais saiu entregar um currículo. Porque você parou por causa das portas que se fecharam. Mas na realidade Deus não está atrasando você, Ele está preparando você para tudo que Ele vai fazer na sua vida. Acessar a porta é algo individual, mas trilhar o caminho é algo coletivo. Trilhar este caminho é algo coletivo. E olha só, nos versículos do 14 ao 16 que nós lemos de Efésios: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede da separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Cristo derrubou a barreira que existia entre pessoas. Sabe, tem aqui, quem aqui é familiar dos meninos que estão nas comunidades? Levante a mão. Glória a Deus pela sua vida. A Bíblia conta a história dos carregadores de cama, 4 amigos de um paralítico. 4 amigos de um paralítico que estavam carregando uma cama para levar o seu amigo até Jesus, porque ouviram dizer que Jesus podia curá-lo. Chegando lá, encontraram um obstáculo. Não podiam passar com a cama, porque a multidão comprimia onde Jesus estava. Jesus estava dentro de uma casa. Os amigos de verdade não desistem nunca. Mas sabe o que acontece? É que existem amigos que param de andar junto nos obstáculos e desafios da vida. É verdade ou não é? Amigos que só estão juntos quando tem dinheiro, amigos que só estão juntos quando tem carro, amigos quando só estão juntos quando o trem está bom. Mas esses aqui não pararam, eles olharam para o telhado e falaram assim: vamos subir o telhado, vamos tirar o telhado e vamos descer ele pelo telhado. Sabe, Jesus curou aquele paralítico, sabe por quê? Por causa da fé dos seus amigos.
A Bíblia diz assim: e vendo-lhes a fé. A questão já nem era mais o paralítico. Jesus estava vendo aqueles amigos e falando: uau, esses caras são amigos de verdade. Esses caras são amigos de verdade. O cara está na casa de recuperação e eles estão visitando, aleluia. O cara decidiu vir para a igreja, a irmã decidiu vir para a igreja e está vindo junto, aleluia. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai, aleluia. Glória, aplauda Jesus mais uma vez. Entendendo esse texto de Efésios, sempre que eu coloco uma barreira entre mim e o meu irmão, eu estou negligenciando a obra de Cristo na cruz. Porque Ele reuniu nele um só corpo. Ele derrubou toda a barreira da inimizade. Sabe o que isso me dá a ideia? Uma ideia de uma vida de perdão constante. Sabe por quê, irmãos? Eu me esforço muito, mas eu não sou perfeito. Algumas vezes eu vou falhar. Algumas vezes, talvez, eu te fale o que você não gostaria de ouvir. Às vezes, o teu familiar que está aqui nessa noite visitando, te disse coisas que precisavam ser ditas, mas machucou o teu coração. E uma vida em Cristo é uma vida de perdão constante. Por quê? Porque Satanás muitas vezes, não é o caso das famílias, não é o caso da igreja do Senhor, mas Satanás muitas vezes usa pessoas lá fora para nos ofender. É verdade ou não é? Só que nós muitas vezes lutamos contra as pessoas, porém a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades. Então, se Satanás usa constantemente pessoas para me ofender, Cristo me ensina a constantemente perdoar. Aleluia. Sabe o que Satanás quer? Colocar uma barreira entre você e o teu irmão, colocar uma barreira entre você e o teu amigo, colocar uma barreira entre você e teu pai, colocar uma barreira entre você e tua mãe, e de repente, pela falta de conhecimento e instrução, ele conseguiu. Porque talvez você está aqui, mulher, irmã, que me ouve, e foi de repente abusada dentro da sua própria casa, passou por dificuldades terríveis em que se levantou barreiras intransponíveis. Meu Deus, nem sabia que eu sabia falar essa palavra. Barreiras intransponíveis, difíceis de passar. Mas por que a estratégia do inimigo foi levantar barreiras assim? Porque sempre que uma barreira dessa é levantada, naquele lugar o sacrifício de Cristo é anulado. Conta uma história de uma empresa de cartão postal que fez uma tiragem de 15 mil cartões para vender nos presídios dos Estados Unidos. Vendeu os 15 mil cartões no Dia das Mães. Todos aqueles homens queriam enviar uma felicitação para sua mãe. Dizer para elas: eu não esqueci de você, eu estou aqui dentro, mãe, me perdoa. Então essa empresa teve uma estratégia: vamos dobrar a tiragem, vamos fazer 30 mil cartões no Dia dos Pais. Para surpresa deles, eles venderam apenas um cartão. Quase 100% dos homens que estavam naquela condição tinham um problema com seu pai. E pastor, qual é o principal problema disso? O principal problema disso é que Deus é Pai. E
quando Satanás destrói a imagem paterna, automaticamente ele está destruindo a imagem de Deus sobre você. Vou dar um exemplo da minha vida. Meu pai é uma grande bênção. Meu Deus, meu pai é uma bênção. Meu pai sempre foi um cara quieto. Não era muito de conversar, quieto. E eu confesso para você que nunca sentei assim no sofá ou na mesa com meu pai para contar o meu dia. Porque meu pai era um cara quieto. Era um cara que trabalhava, levava o mantimento para casa. Minha mãe estava lá, conversando sempre, instruindo. Mas quando eu vim para a igreja, quando eu conheci Jesus, me falaram do tal do secreto. Ore no secreto. E aí eu entro no quarto. Eu vou começar a orar. A sensação que eu tinha era que sempre Deus tinha uma coisa mais importante para fazer do que falar comigo. Eu falava, Pai, obrigado por esse dia, muito obrigado e obrigado. No nome de Jesus, amém. E saía. Até que um dia algo gritou no meu secreto comigo. Espera aí, meu filho. Vamos conversar mais. Eu quero saber do teu dia. Aleluia. Eu quero saber dos teus planos e projetos. Eu tenho o prazer de te ouvir, meu filho. E foi uma cura muito poderosa que o Senhor me deu. Versículo 15. Ele fez de dois um novo homem. Não mais nas velhas práticas, mas no novo. Você tem a oportunidade em Cristo Jesus de viver o novo. Você pode entregar para Cristo o velho e receber dele o novo. Pai, mãe, irmão, tio, tia que aqui está. Você tem a oportunidade de entregar um filho, um sobrinho, um marido velho nas mãos do Senhor e colher do Senhor um novo homem em Cristo Jesus. Colher do Senhor uma nova esposa, colher do Senhor um novo marido, transformado pela glória do Senhor. E como um novo homem e uma nova mulher, como disse o versículo 19, agora então todos pertencentes à família de Deus. A família de Deus. Você consegue entender a importância disso? Fazer parte da família de Deus. Salmo 68, 6, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Glória a Deus. Que o solitário habite em família. Sabe, eu tenho muito orgulho a pertencer à família Doll, que é o meu sobrenome, está aqui, tem um primo aqui hoje lá, ó, também Gustavo Henrique Doll, meu Deus, o primo, e a Milena, meu Deus, irmão, fugiu, é muita gente, tá? Boeing Doll, ó. Eu tenho muito orgulho em pertencer à família Doll. Mas não há nada que se compare a pertencer à família de Deus. Nada, 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 nada. Eu viajo em muitos lugares hoje, irmãos, e eu encontro pessoas que olham para mim e falam assim, pastor, parece que eu te conheço há tantos anos. Eu falo, é porque nós somos da família de Deus. Pastor, mas eu cheguei aqui sozinho. Não, você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. E nessa noite nós vamos... Se coloque em pé comigo.